Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é segunda-feira, dia 22 de julho de 2019. Estamos com o Alimento Diário, essa série Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Esse é o volume 2, Despenseiros dos Mistérios de Deus. Nós estamos na quinta semana com a mensagem 13, o casamento na vida da igreja, parte 1. Senhor Jesus, vamos absorver muito mais conteúdo, exercitando o nosso espírito, invocando o nome do Senhor, para que Ele nos dê espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender aquilo que Ele quer revelar para cada um de nós. Importante sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, aquilo que Ele quer transmitir para nós. Que o Senhor Jesus Ele abençoe o nosso desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Romanos capítulo 16, versículo 25 e 26. Senhor Jesus, ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Senhor Jesus. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Senhor Jesus. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1. Senhor Jesus. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela. Você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje, Ministros e Despenseiros de Deus. Ó Senhor Jesus. A primeira epístola de Paulo aos Coríntios nos apresenta a vida da igreja na cidade de Corinto. Ao abordar essa epístola, nosso foco não estará nos problemas dessa igreja, e sim no Cristo crucificado e em sua cruz, como a solução de todos os problemas. É com esse foco que desenvolveremos o tema desta semana, o casamento na vida da igreja, parte 1. É muito comum, diante de problemas, buscarmos na sabedoria humana técnicas para solucioná-los. Contudo, não deve ser assim entre os cristãos, pois a igreja está relacionada à esfera celestial. Como humanos, temos muitas falhas e, por vezes, mesmo já sendo regenerados pela vida de Deus, agimos pela velha natureza. E por isso temos tantos problemas. Nessa epístola, Paulo nos apresenta a cruz como a solução para os problemas na igreja. Ó Senhor Jesus, quando Cristo morreu, Ele levou para a cruz todas as coisas negativas do universo. O pecado, a natureza pecaminosa, os pecados, os atos pecaminosos, Satanás, o mundo, o velho homem, o homem natural, a velha criação. Ele também levou à cruz um grande problema das igrejas, as ordenanças, ou seja, as regras criadas por homens, de acordo com o jeito, com a forma como fomos criados e a maneira como aprendemos as coisas, ou seja, as regras que criamos para tudo. Trazemos essa bagagem para a igreja e, por não termos experiência de aplicar a cruz de Cristo em nossa vida, nos deixamos guiar por essas coisas, as quais travam o nosso viver na igreja. Grande parte dos embates e desentendimentos na igreja surgem em decorrência disso. Satanás usa essa bagagem de hábitos, conceitos e cultura que herdamos para gerar conflitos e nos distrair, ocupando o tempo que deveria ser investido na pregação do Evangelho, no apacentamento e na edificação da igreja. Não desperdicemos tempo discutindo, brigando e formando grupos e partidarismo. Essas coisas atrapalham o avanço da igreja. A solução que Paulo apresenta para tudo isso é aplicar a cruz de Cristo em nosso viver social, familiar e na comunhão com os irmãos. Negar a vida da alma com suas opiniões
ideias e vontades, ou seja, não impor o que achamos melhor. Trará paz e porá fim a vários litígios entre irmãos. Ó Senhor Jesus, negando a nós mesmos, daremos oportunidade para o Senhor nos tornar pessoas adequadas, ministros de Deus. Ele deseja produzir servos de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Esses mistérios estavam ocultos há séculos e agora, nos últimos tempos, o Senhor está revelando por intermédio da palavra profética. Esse mistério revelado é Cristo e a Igreja. Para viver essas revelações, precisamos de unidade e unanimidade. Assim, não olhando para diferenças e coisas negativas, estabeleceremos o testemunho da unidade da Igreja em todas as cidades. Deus deseja aperfeiçoar-nos na palavra e nos ensinamentos dos apóstolos, para que sejamos seus despenseiros, pessoas adequadas, que pregam o Evangelho e geram muitos frutos. Ó Senhor Jesus! Os ensinamentos dos apóstolos são primordiais para haver unidade e bênção nas igrejas. Esses ensinamentos estão na Bíblia e compõem a economia neotestamentária de Deus. É incumbência dos ministros de Deus dispensar as pessoas, dando-lhes a direção divina e encargo espiritual atualizados. Uma igreja bem alimentada com as palavras saudáveis mantém o foco na comissão de Deus e produz casais engajados no serviço ao Senhor. Nossa meta não é apenas gerar irmãos felizes e prósperos. Deus deseja obter casais que vivam o Evangelho, que façam a diferença, que orem pelas pessoas, que o sirvam. O Senhor deseja levantar ministros que abram sua casa para apacentamento, que multipliquem o número de irmãos nas igrejas. Os casais que servirem ao Senhor dessa maneira serão muito mais felizes e prósperos espiritualmente. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Já começo novamente a semana, né? Encorajando, né? Separa um tempo aí, 1h, se não me engano, 1h14, né? Senhor Jesus, 1h e pouquinho, né? Da sua semana, né? Você não precisa fazer isso todos os dias. Na sua semana, separar um diazinho, né? 1h e pouco para você assistir a palavra dessa semana. Vai trazer muita vida e edificação. Né? Como a gente viu o título da semana, né? É o casamento na vida da igreja, parte 1. Né? Na semana que vem vai continuar desenvolvendo esse tema. Essa semana ele vai dar alguns pontos gerais para a gente e na semana que vem ele vai entrar com um pouco mais ali minuciosamente nessa palavra. A gente sabe, né, que a maioria dos problemas da igreja estão nas famílias, estão nos casais, né, Senhor Jesus. Então, né, irmãos fortes, né, casais fortes, né, famílias fortes, igrejas fortes. Então o Senhor ele depende de nós, né, não basta só ter irmãos, né, que queiram ali ir buscar o Senhor. Se a esposa não é uma, né, se a esposa não abre a casa, se a esposa não se coloca ali, né, para poder também ajudar o marido a servir o Senhor, nada vai acontecer, né, Senhor Jesus. Né, nessa semana vai ficar bem claro para nós, né, que Deus nos deu o casamento, né, como uma bênção, né, o casamento para nos ajudar, né, a avançar na vontade de Deus, né, casais saudáveis, né, que estão ali, né, em prol do Senhor, né, para estarem unidos ali, né, dois quando se unem ali, né, como a Bíblia fala, né, gera um cordão de 3 dobras, né, que é mais difícil de arrebentar. Então é um auxiliando o outro. Mas o que acontece é que, né, o mundo, né, pelas suas ideologias, né, pelas suas coisas do dia a dia, ele está colocando outro foco para os casais, né, felicidade, prosperidade, né, aqui mostra, né, que casais que servem o Senhor, né, de maneira adequada vão ser muito mais felizes e muito mais prósperos, né, do que aqueles que estão buscando essas coisas no mundo. Então o casamento não deve ser uma distração, mas realmente uma ferramenta na mão de Deus. Então essa semana eu vou falar de casamento, né, o casamento na vida da igreja, ou seja, vai mostrar a prática, né? Senhor Jesus. Mas aí alguns irmãos podem falar assim, irmão, então eu não sou casado, então não serve para mim. Muito pelo contrário. Né? Aqui vai mostrar, né, toda essa questão da gente ser servos de Deus prósperos, né? Servos de Deus felizes, mas aonde? Na região espiritual. Né? Se a gente estiver bem espiritualmente, todas as outras coisas vão caminhar bem. Né? Senhor Jesus, né? O Espírito ele é a base para tudo. Né? O Senhor, por isso que Paulo fala, né, que decidi nada saber, a não ser Cristo e esse crucificado. Então hoje a gente precisa colocar o nosso foco não nos problemas, não nas situações, mas no Senhor. O Senhor é a solução para tudo. No Espírito, né? O Senhor deixa para nós a instrução e a direção. Né? A palavra profética, né, que, né, nos mostra a direção de Deus.
né? Hoje a gente não sabe tudo e a gente também não tem obrigação de saber tudo. Mas no Espírito a gente vai encontrar a resposta, desde que a gente esteja sensível a não falar de Deus. Para isso que a gente tem visto, né? A gente tem que perceber que, né, a palavra essa semana não está focada só nessa semana, né? Veio dando para nós um pano de fundo, né? Então, né, principalmente nesse dia de hoje, está falando a questão dos ministros de Deus, né? Os dispenseiros dos mistérios de Cristo. Então ele está mostrando para nós, né, que nós precisamos ser pessoas adequadas, né, Senhor Jesus, para poder dispensar, né, os mistérios de Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus, né, e para isso a gente tem que ir vendo, né, o pano de fundo de tudo que já nos foi falado até agora, né, Senhor Jesus. Então, nessas últimas semanas está focando na nossa pessoa, né, o nosso viver, a maneira como nós temos encarado as situações, né, os problemas e até mesmo as bênçãos, né. Hoje em dia, com a questão do evangelho da prosperidade, né, que não é o verdadeiro evangelho, né, muitos cristãos têm se voltado, se distraído com essas coisas, né, e aí estão procurando, né, a própria felicidade em outras coisas que não são o Senhor. Ó Senhor Jesus, procurando felicidade em técnicas, né, em coisas, em situações, né, e não é isso que o Senhor quer. Né, o Senhor ele quer trabalhar na nossa pessoa para a gente dispensar, né, aquilo que Ele preparou para nós. Por isso a gente precisa estar atento. Né. Então, nas últimas semanas eu venho falando, né, da questão dos mistérios de Deus, e falando da nossa pessoa, e falando dos pecados. Tudo isso para quê? Para nos alertar que Deus está preocupado com a nossa pessoa. A maneira como nós temos nos conduzido, né? O nosso corpo, né? A maneira que a gente tem feito com o nosso corpo, né? Senhor Jesus. Né? E nessa semana vai falar uma questão um pouco do casamento. Né? E quando entra nessa questão de casamento, Paulo fala, né, que era preferível que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da impureza, é necessário, né, que cada homem tenha a sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. Então por isso que nas últimas semanas falando muito dessa questão da impureza. Né? Qualquer outro pecado a gente pratica fora do corpo, mas a impureza a gente pratica no corpo. Ou seja, quando o nosso corpo está voltado para as práticas impuras, ele está tomado por essas coisas e não está servindo a Deus. Então a gente está perdendo tempo, né, Senhor Jesus. Por isso que está mostrando, né? Talvez a nossa mente, né, possa estar em vários lugares ao mesmo tempo, se pensando várias coisas, indo para cá, para lá, vendo quais direções, pensando mil coisas ao mesmo tempo, mas o nosso corpo não, ele só pode estar fazendo uma coisa de cada vez. Ou você está servindo a Cristo, ou não. Então por isso que a gente precisa aprender, né? Então por isso que a gente veio, né, vendo toda essa questão, né, de ser ministro, se voltar de maneira adequada para o Senhor, né, aperfeiçoar o nosso viver, a nossa palavra, o nosso caráter, né, Senhor Jesus. E na semana a gente vai ver um pouco essa questão da nossa pessoa, né, diante de Deus, né. Na outra semana a gente vai ver mais ainda, né, principalmente nessa questão do nosso falar, né, Senhor Jesus. Então a gente precisa ter tal intimidade com Deus, né, para que quando a gente fale, né, que a gente possa falar aquilo que Deus está falando, aquilo que é a vontade de Deus. Isso também serve para nós, né, para a gente também ver, não isso com orgulho, né, irmão, presta atenção que na hora que eu estou falando é Deus que está falando, né, não é por aí. Mas é realmente você perceber, Senhor, eu preciso ter cuidado com o meu falar, porque quando eu estou falando por Deus, né, Senhor Jesus. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Quando um cristão fala, né, as pessoas podem tomar aquilo como de Deus, e como ele tocou aqui, né, existem aquelas regrinhas, né, que a gente criou para nós mesmos. Então, ao invés de, na hora que você falar, ao invés de você estar tocando em algo de Deus, que está levando a edificação, você pode estar levando para a pessoa mais uma regrinha, né, Senhor Jesus, mais um conceito, né, mais uma ordenança, né, essas regrinhas, essas coisinhas que a gente cria para fazer tudo, ao invés de dar liberdade para o Espírito. Então por isso que a gente tem que vigiar o nosso falar. Por isso vem falando tanto da questão do pecado, para a gente aprender a identificar e sair fora dessas coisas, né, Senhor Jesus, para que a gente, ao abrir a nossa boca, que a gente possa realmente, né, dispensar os mistérios de Deus, né, aquilo que Deus quer falar, né, Senhor Jesus. Hoje a maioria dos cristãos, né, não tem consciência disso, não tem consciência de que recebeu o Espírito, né, de que ele precisa viver, né, e falar por Deus. Ó Senhor Jesus, é por isso que está mostrando para nós, né, não só o casamento aqui, homem e mulher, mas o casamento também Cristo e a igreja. Ó Senhor Jesus, né, e para isso que Deus nos colocou no corpo, né, nós somos membros do corpo de Cristo. Por isso eu preciso estar todo o tempo olhando o meu procedimento, para que o inimigo não vá ali, né, aos pouquinhos ali, minando, e quando você vê, você já está perdido, você está totalmente envolvido com as situações, né, cai nas armadilhas. Ó Senhor Jesus, tem coisas que às vezes a gente vai indo ali, né, e não percebe, quando vê, né, já foi.
né? E aí tem coisas que dá para você voltar atrás, mas tem coisas que não, tem coisas que são armadilhas bem preparadas pelo inimigo. Né? Só para tomar um exemplo, como no caso de José, né? Tão formoso ali, servindo na casa de Potifar, um dia a mulher de Potifar deu em cima dele, né? Senhor Jesus, né? Ele falou lá, não quero. Ela agarrou ele pela veste, ele preferiu sair pelado dali do que ceder ao pecado. Mas o que ela fez? Ela se rasgou toda, foi lá, usou uma mentira, né? Falou com seu marido, olha, José tentou me possuir. A força, né? Olha aqui a veste dele que eu agarrei, né? Ó Senhor Jesus, e às vezes é isso que acontece conosco. O mundo vai nos colocando numa situação, aí você vai dando espaço, na hora que você vê uma mentira armada, né, para poder te enganar, para poder te enredar. Aí o que aconteceu com José depois disso? Foi parar na prisão. Né, Senhor Jesus. E aí, né, a gente vê quantos anos, né, ficou ali. A gente vê que tudo isso foi a bênção de Deus. Mas humanamente, você gostaria de estar no lugar de José? Ser acusado falsamente, de maneira injusta e parar na cadeia? Né, Senhor Jesus. Talvez não seja isso que o inimigo esteja armando para nós. É uma cadeia, uma situação ali, mas pode ser uma situação sem volta. Então uma situação onde vai ser gerado um grande problema. Por isso que ele está mostrando para nós o nosso viver diante da palavra, diante do Senhor. A gente precisa estar bem atento, né, a esse nosso relacionamento com Deus. Uma frase que o irmão fala no vídeo, né, que eu achei muito rico, que ele fala, né, que o princípio da encarnação de Deus. Né, presta atenção, que eu estou falando encarnação e não reencarnação. Presta bem atenção. Falando encarnação, ou seja, quando Deus se tornou carne na pessoa de Jesus. Então ele mostra para nós que há um princípio ali. O princípio da encarnação é a união de Deus e o homem, né, Senhor Jesus. Né, e da mesma forma como se dá a união entre o homem e a mulher, né, que se tornam uma só carne, um só indivíduo, Deus ele também quer se tornar um só indivíduo conosco. E hoje ele também faz isso por meio da igreja. Cristo e a igreja são a mesma coisa. Mas na nossa realidade, né, nós e Cristo somos a mesma coisa? Né? Ou seja, por isso que a gente precisa prestar atenção nas palavras que têm sido faladas conosco até agora. Então eu preciso olhar o meu proceder, como que eu tenho vivido, né? Onde que eu tenho colocado o meu corpo, né? Como eu falei no início, vou repetir novamente, né? Seu corpo só pode estar fazendo uma coisa de cada vez. Ó Senhor Jesus, então a gente não pode ficar voltado para distrações, para outras coisas que ocupam o nosso tempo, que ocupam o nosso foco, né, diante do Senhor. Então por isso que a gente não deve, né, a gente tem que fazer o nosso corpo membro de Cristo, não membro de meretriz, como a gente viu durante a semana passada. Então a gente não pode ficar voltado para as coisas do pecado. Né? Então a gente vê nessa questão de Corinto, a gente vê a vida da igreja em Corinto ali totalmente envolvida com essas coisas, então não tinha progresso espiritual. Mas graças ao Senhor, né, que foi gerado ali um arrependimento, né? Porque Paulo mostrou para eles qual era a solução, era Cristo. E esse crucificado, e não só Cristo, mas também na sua cruz. Então a gente também precisa aprender a tomar a cruz, deixar nossas vontades, nossos conceitos, as ordenanças, nossas regrinhas, deixar tudo isso de lado, né, Senhor Jesus? Diante dos problemas, diante das situações, a gente precisa buscar não é técnicas e nem sabedoria humana, mas a gente precisa buscar, né, aquilo que está para nós, né, colocado na esfera celestial, como já falei, né, a vida da igreja não é um lugar, não é simplesmente uma atitude, mas é uma esfera espiritual. As atitudes que eu preciso tomar hoje, onde eu preciso colocar a minha mente, nos meus conceitos, é aonde? É nessa esfera espiritual, a esfera da igreja, né, onde de fato eu sou um com o Senhor, né, a esse casamento. Né, por isso que o Senhor fala, né, que o marido, né, precisa aprender a se dar pela sua esposa, né, assim como Cristo se deu pela igreja. Né, então a gente precisa ser esse sacrifício vivo, né, que se entrega em prol do Senhor, porque Ele fez isso conosco. Hoje nós devemos fazer isso pelo irmão, começando pela nossa casa. Então essa semana a gente vai ver muitos princípios sobre casamento, mas a gente precisa ver principalmente a parte espiritual, né, de deixar as coisas pecaminosas de lado, né, como o Paulo ele instrui aqui, né, por causa da impureza é melhor cada um ter seu próprio marido, sua própria esposa. Então, como a gente viu na semana passada muito bem o que é impureza, né, a gente precisa estar bem atento, né, se eu não posso me envolver com o pecado, com as armadilhas do teu inimigo, né, senão daqui a pouco você vai indo, quando você vê, né, alguém já está tentando te agarrar, já está com a sua veste na mão dela, né? Senhor Jesus, na mão da pessoa, né? Ou seja, tirando de nós, né, aquilo que a gente tem de mais precioso diante de Deus, que é Cristo, né, sendo a nossa vestimenta, com a qual a gente pode se apresentar diante de Deus. Então a gente não pode deixar, né, que esse Cristo seja tirado de nós, porque a gente não estava prestando atenção.
Então ele toca aqui um pouco, né, na questão de Cristo, né, da cruz de Cristo, e ele mostra que quando Cristo morreu, ele levou para a cruz todas as coisas negativas do universo. Né, o pecado, né, Senhor Jesus. Né, o que é o pecado? O pecado é a natureza pecaminosa e os pecados, né, coisa que a gente pode nomear, Senhor Jesus. Né, e também ele mostrou para nós, né, a questão dos pecados também em si, né, que são os atos pecaminosos. Né, Senhor Jesus. Também mostrou para nós a questão de Satanás, o mundo, o velho homem. Ele também na cruz também resolveu para nós também a questão do homem natural, a questão da velha criação, Senhor Jesus. E não só isso, né? Na cruz ali, né, ele lidou com o pecado, a natureza pecaminosa, os pecados, atos pecaminosos, Satanás, o mundo, o velho homem, o nosso homem natural, a velha criação. Mas ele também levou à cruz um dos nossos maiores problemas, são as ordenanças, né, as nossas regrinhas que a gente cria para tudo, né? Então, são regrinhas de acordo com o nosso jeito, com a forma que a gente foi criado, com a maneira como a gente aprendeu as coisas. Né? É uma bagagem na nossa vida que a gente traz às vezes para a igreja. Só que a gente precisa aprender a aplicar a cruz nisso, né? Senhor Jesus. Né? Colocar tudo em vida e ressurreição. Ver o que ali pode ser gerado a edificação. O que não for, eu preciso negar a mim mesmo. Não querer que a minha opinião, né, que o meu jeito que vá para frente, mas realmente aquilo que Cristo aprova. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, né? E ele tocou aqui, né, que a maioria dos conflitos que acontecem justamente por isso. Um tem um jeito, outro tem outro jeito, né? E aí às vezes um jeito é ao contrário do outro, aí os irmãos acabam se chocando, né? Isso que gera muitos problemas, né? Senhor Jesus, e o inimigo ele usa, né, tudo isso para nos distrair, né, para gerar conflitos ali, você fica focado nos conflitos e esquece de avançar no Senhor, né? Senhor Jesus, e às vezes a gente fica muito ali, né? Ah, irmão, não concordo com isso, sou contra isso, sou contra aquilo. Aí você perde tanto tempo, né, sendo contra isso, contra aquilo, que você esquece de ser a favor de Deus. Né, Senhor Jesus, é isso que precisa atentar. Essas coisas, né, elas atrapalham o avanço da igreja. Né, então a gente tem que aprender a aplicar a cruz, né, no nosso viver social, no nosso viver familiar, na nossa comunhão com os irmãos, né, nas nossas opiniões, nas nossas ideias, na nossa vontade. Não impor aquilo que a gente acha melhor, né, Senhor Jesus, mas sempre procurar promover paz, né, e colocar, enfim, né, qualquer coisa que possa gerar uma briga, uma discussão. Né, aquele que, né, tem mais espírito precisa ser aquele que mais nega a vida da alma, né, Senhor Jesus. Se alguém está em uma situação de se ele não está negando a si mesmo, não está indo para a cruz, é a sua oportunidade de fazer isso, né, de negar a sua opinião e de avançar, né, na vida de Deus. Né, o Senhor ele nos chamou, né, Senhor Jesus, né, para produzir em nós, né, servos dignos, adequados, que dispensem, né, de fato os mistérios de Deus. Mas como a gente vai se aprofundar nisso se a gente está vivendo um viver raso, cheio de problemas? Né, Senhor Jesus. Então, né, o principal mistério que Deus quer revelar para nós hoje, né, e a maioria dos cristãos não conhece, é o verdadeiro fato, né, o que é Cristo e o que é a igreja. Né, a questão do Espírito, né, e para a gente poder viver isso, a gente precisa de unidade e unanimidade. No meio de discussões, né, gastando tempo com essas coisas, a gente não vai conseguir avançar. Ó Senhor Jesus. Né, e para isso é de extrema importância a palavra profética, né, o ensinamento dos apóstolos, né, Senhor Jesus, que aí vai nos ajudar, né, a ser pessoas adequadas que pregam o evangelho, que geram frutos. Né. Esses ensinamentos, né, dos apóstolos são primordiais, né, para a gente poder andar na unidade, né, deixar nossos conceitos de lado e para ter bênção no nosso meio. Né, esses ensinamentos estão na Bíblia. São a economia de Deus, é a incumbência de cada um, né, que quer servir o Senhor, que quer ser ministro de Deus, né, é dispensar, né, essas riquezas, né, tendo sempre a direção de Deus, né, um encargo espiritual sempre atualizado, né, com foco na comissão do Senhor. Né, isso vai produzir em nós, né, um viver saudável, né, casais saudáveis, pessoas saudáveis, famílias saudáveis, igreja saudável no serviço ao Senhor. Né, e isso sim vai nos trazer felicidade e prosperidade, principalmente espiritual. As demais coisas vão sendo acrescentadas. Então a gente precisa realmente perceber que a gente precisa fazer a diferença. Hoje, conflitos, situações tem aos montes, mas o Senhor está precisando daqueles, que abrem mão, da sua opinião, das suas regras, das suas coisas em prol da vontade de Deus. Aqueles que abrem mão da sua própria vontade para fazer aquilo que o Senhor quer. É isso que o Senhor ele quer deixar claro para nós. Então, durante a semana, essa semana e a próxima também, a gente vai ver ainda com mais detalhes essas questões, mas a gente vamos também observar, o pano de fundo, observar tudo que a gente já viu até agora, a questão
de pecados, a questão do nosso viver, a questão do nosso aperfeiçoamento, né, da edificação da igreja, e vão procurar aplicar isso cada vez mais em nós. Né, e aí sim, né, a igreja vai estar vivendo aquilo que o Senhor quer. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.